Ouça com atenção. Existem histórias feitas para ser contadas, e existem histórias feitas para permanecer enterradas. Esta nunca deveria chegar aos seus ouvidos. Ela começa com um som, não um grito, não um choro, mas uma fratura baixa e úmida, como madeira se partindo sob o peso de uma tempestade. O crânio de Augusto Ferreira não foi destruído por uma arma. Foi esmagado, dobrado para dentro como argila úmida, como se as mãos que o seguraram tivessem sido forjadas para um único propósito: acabar com ele. Dizem que o médico que o examinou nunca mais falou direito. Aposentou-se cedo, murmurava para a esposa à noite que nenhum dedo humano poderia deixar marcas assim. Declarou sob juramento que fragmentos do crânio de Ferreira foram encontrados cravados na escrivaninha de jacarandá atrás dele, a quase 2 metros de distância. Não foi uma surra, não foi uma luta, foi uma declaração. Mas esta história não é sobre uma morte. É sobre o momento em que a história piscou. Porque em algum lugar entre o fato e o medo, entre a lei da fazenda e a lenda sussurrada, uma figura apareceu. Não um monstro, não uma fera, mas uma mulher. Uma mulher conhecida apenas como Sara. Alguns a chamam de filha de Golias, outros de Umuro. E se você ouvir com atenção, vai escutar os mais velhos dizerem que ela não apenas o matou, ela o desfez. Recôncavo Baiano, Brasil, 1835. Um lugar que cheirava a cana podre e morte úmida. O tipo de lugar onde os mosquitos tiravam mais sangue do que os médicos. Onde o riso vindo da casa grande sempre soava como outra coisa, como dentes batendo no escuro. As fazendas de cana não eram apenas negócios, eram terrenos rituais de sofrimento. Os homens duravam meses aqui, não anos. As mulheres silenciavam muito antes de seus corpos desistirem. Mas naquele ano algo diferente chegou. Ela desceu do carro de leilão de Calixto Ramos acorrentada, os pés descalços tocando o solo baiano, como se estivesse testando a terra, como se o próprio chão não tivesse certeza se aguentaria sustentá-la. Ela media 1,70 m, mas parecia ter 3 metros de altura. Testemunhas disseram que quando ela ergueu a cabeça, até os insetos ficaram em silêncio. Havia algo em sua imobilidade, não calma, mas contenção. Os traficantes de escravizados a registraram como Sara, sem sobrenome, estatura incomum, constituição imponente, cotada para trabalho braçal. Mas na multidão, alguém sussurrou uma palavra raramente ouvida em mercados como aquele: anomalia. Não em seu tamanho, em sua presença, como uma tempestade presa em corda. Augusto Ferreira a comprou como um homem compra uma arma carregada, não para usar no trabalho, mas para exibir. Homens como ele prosperavam no espetáculo. Acreditavam que a posse era divindade, que comprar carne era deter autoridade sobre a alma. Ferreira se vangloriava de tê-la comprado não para os campos, mas para os olhos. Todo visitante forçado a contemplá-la era informado. Olhem para a grande aquisição da fazenda Pedra Negra. Riam, erguiam suas taças, comparavam seus anéis e escrituras de terra, sem jamais notar que toda vez que Sara era chamada à frente, ela não olhava para eles, mas além deles, como se seus olhos não estivessem focados neste mundo, mas no dia em que ele terminaria. As pessoas falam sobre a raiva como se ela fosse barulhenta, como se fosse fogo e gritos e chamas na noite. Mas o que vivia dentro de Sara era um frio ancestral quieto e paciente. O tipo que não queima, congela, e uma vez que ele se enrola nos seus ossos nunca mais te solta. Ninguém conseguia lê-la. E isso perturbava os feitores mais do que qualquer ato de desobediência. Ela não quebrava como os outros. Não implorava, não gritava, simplesmente observava. Observe uma coisa por tempo suficiente e você aprenderá suas rachaduras. Alguns dos escravizados sussurravam que Sara não tinha medo porque já havia morrido uma vez, que algo nela havia atravessado o outro lado da dor e voltado sem reverência pela lei mortal. Quando os homens de Ferreira a açoitavam, as testemunhas diziam que ela sangrava, mas não se curvava. E naquele mundo, não se curvar era mais perigoso do que fugir. Nas senzalas, os outros começaram a murmurar uma frase. O muro está aqui não como conforto, mas como profecia. Porque os muros fazem duas coisas: protegem e aprisionam. E a fazenda Pedra Negra estava prestes a descobrir o que acontece quando um muro decide que não será mais parte da casa. Naquela noite, a noite em que Ferreira morreu, a lua estava baixa, tingida pela névoa do mangue. Uma fina camada de luz fantasma espalhada sobre a varanda. Pela manhã, seu sangue secaria negro, seu nome seria riscado do registro da igreja, e Sara desapareceria como se a terra a tivesse dobrado de volta para dentro de si mesma. A história tentou escrever Ferreira como vítima, mas os velhos do recôncavo ainda cospem quando seu nome é pronunciado. Dizem que ele não foi morto, foi recolhido. Recolhido por aquilo que pensava possuir. A descida continua.
Fomos mais fundo na Fazenda Pedra Negra, no controle psicológico, na anatomia da posse e do medo. Antes de um crânio se partir, outra coisa se parte primeiro. Um limite, um contrato, uma linha invisível entre o que um ser humano tolerará e o que destruirá para recuperar sua alma. A Fazenda Pedra Negra não era apenas uma plantação. Era um teatro de controle onde cada respiração era medida, cada punição era uma performance. Ferreira entendia algo que a maioria dos homens de sua posição nunca se dava ao trabalho de articular: que a instituição da escravidão não sobrevivia com correntes, sobrevivia com humilhação ritual. Você não apenas possui um corpo, você o treina para esquecer que já teve um eu. Ele se orgulhava disso. Da maneira como os recém-chegados passavam de humanos a animais obedientes em semanas, com as costas eretas na chegada, mas os ombros curvados na primeira colheita. Havia um método: arrancar o nome, arrancar a voz, arrancar o olhar. Se um escravizado ainda encontrasse seus olhos após um mês na Fazenda Pedra Negra, os feitores chamavam isso de trabalho inacabado. Os olhos deveriam baixar. Os olhos deveriam pedir desculpas por existir. Os olhos de Sara nunca aprenderam esse pedido de desculpas. Mesmo quando ela estava diante dos convidados de Ferreira, forçada a levantar sacos de cana até seus músculos tremerem, seu olhar permanecia nivelado, não suplicante, não desafiador, simplesmente presente. Isso criou algo para o qual nenhum deles tinha palavras. Uma distorção em seu senso de certeza, como se o mundo que controlavam tão eficientemente não se aplicasse totalmente a ela. Isso os assustava mais do que qualquer rebelião aberta poderia. Homens como Augusto acreditavam que a rebelião tinha um cheiro alto, sangrento, desesperado, algo que podiam esmagar com cães, armas e a forca. Mas Sara não estava desesperada. Ela caminhava pela Fazenda Pedra Negra como alguém que já havia visto o fim de tudo aquilo, e o considerado irrelevante, e isso os aterrorizava. No primeiro ano, as punições vinham com frequência. Ferreira a convocava, exigia que ela demonstrasse sua força. Se ela hesitasse, o chicote estralava. Se sua expressão revelasse algo além de submissão, o tronco a aguardava. Inspetores, comerciantes, clérigos, visitantes, todos a viram exibida. Todos escreveram cartas depois descrevendo a enorme mulher da fazenda de Ferreira, perturbadora de se contemplar, com um silêncio que perturba até os feitores. Diziam que suas mãos eram como pás, como ferramentas esculpidas em osso em vez de carne. Mas o que temiam não era o tamanho, era a contenção, porque contenção significava cálculo, e cálculo significava futuro. Uma noite, durante uma tempestade que rasgou o céu como uma ferida, algo pequeno aconteceu. Mas foi a primeira rachadura no sistema. Um menino de não mais de 8 anos derrubou seu cesto no galpão de cana. O grão se espalhou por todo lado. O feitor Cardoso o golpeou no rosto com tanta força que um de seus dentes bateu no chão com um som que ainda faz os velhos se contraírem quando falam sobre isso. O menino desabou soluçando, sangue pingando nas tábuas molhadas. Sara deu um passo à frente, não rápido, não desafiador, devagar, deliberadamente, como uma pedra rolando para frente no leito de um rio. Não movida pela escolha, mas pela própria gravidade. Ela não golpeou, ela não falou. Simplesmente se pôs entre a criança e o chicote. Cardoso congelou. O chicote pairou no ar como uma cobra prestes a atacar. Ele latiu uma ordem. 2 trabalhadores do campo foram convocados para arrastar o menino para longe, mas nenhum dos 2 se moveu. Não estavam protegendo Sara. Estavam com medo porque naquele momento, todos se lembraram de que havia mais trabalhadores do que feitores, e bastaria um deslize, um momento de caos para o chão mudar para sempre. A mão de Cardoso tremeu. Ele abaixou o chicote. Ninguém aplaudiu. Ninguém falou, mas algo nasceu naquele silêncio. Algo que Ferreira não conseguia nomear. A autoridade havia vacilado. Apenas uma vez, mas uma vez foi suficiente. A partir daquele momento, sempre que ela passava pelas senzalas, as pessoas não apenas a olhavam, elas se ajustavam sutilmente como se alinhassem as costas à espinha dela. Ela não havia pedido liderança, ela havia se tornado uma direção. Ferreira notou e, como todos os tiranos, reconheceu o cheiro da erosão. Ele aumentou a carga de trabalho dela. Ele a separou da comunidade sempre que possível, atribuindo-lhe tarefas à noite durante tempestades nos campos mais distantes. Qualquer coisa para quebrar o eixo silencioso que se formava ao redor de sua presença. Mas eis o que ele não conseguiu entender. Você não pode quebrar o que já aceitou a morte. Sara não vivia pela segurança. Ela não se agarrava à sobrevivência da maneira que os outros eram forçados a fazer. Ela existia em um espaço além da esperança e, portanto, além da posse. Quando Marcos, o carpinteiro, falou com ela ao anoitecer, certa vez perguntou: "O que você quer?" Sua resposta não foi registrada, mas, segundo uma testemunha, ela não disse liberdade. Ela disse algo mais frio. Ela disse: "Eu quero o fim.
Mas você entende o que isso significa? Ela não estava esperando para escapar. Ela estava esperando pelo colapso. E o colapso sempre começa com uma única fratura. Um crânio é uma coisa estranha. Duro, protetor, mas sob a pressão certa dobra. Uma fazenda não é diferente. No final de 1838, o chão da fazenda Pedra Negra havia começado a se deslocar, não em barulho, não em fogo, mas nos padrões de respiração daqueles que uma vez aceitaram seu status como fixo no universo, e tudo o que precisou foi da presença quieta de uma mulher que não se curvou. A casa ainda não sabia, mas as tábuas do assoalho já haviam começado a rachar. O aprendizado da violência, a guerra não dita e as primeiras sementes da ruína. Existem dois tipos de escravidão. A que está escrita em lei e a que está escrita em crença. A primeira pode ser encerrada por proclamação. A segunda só pode ser encerrada com sangue. No inverno de 1837, a fazenda Pedra Negra havia caído em um ritmo, mas não o ritmo que Ferreira acreditava controlar. Era o ritmo de algo se enrolando. A vida continuava. A cana era colhida. As ordens eram latidas. Bebês nasciam e eram enterrados na mesma semana. Mas por baixo de tudo o ar carregava uma tensão como o silêncio antes do trovão. E esse silêncio tinha um centro. Sara. Para os feitores, ela permanecia um problema a ser contido. Para Ferreira, ela ainda era um espetáculo, um troféu vivo de sua dominação. Mas para os escravizados, ela havia se tornado algo completamente diferente. Não uma salvadora, não uma líder, mas um espelho. Nela eles viam a versão de si mesmos que haviam esquecido que existia. Não propriedade, não gado, mas seres capazes de recusa. E a recusa é o primeiro pecado na teologia da opressão. As leis da fazenda Pedra Negra eram simples. Não fale a menos que lhe falem. Não olhe diretamente para o Senhor por mais de 3 segundos. Não recuse uma ordem. Essas regras não estavam escritas no papel. Estavam gravadas na carne, reforçadas com ferro e repetidas em cada golpe do braço do feitor. Sara não quebrou nenhuma delas diretamente. Ela obedecia devagar. Ela cumpria, mas sem medo. Ela ficava de pé quando convocada, mas nunca baixava a cabeça. E isso era muito mais perigoso do que qualquer rebelião aberta poderia ser, porque a rebelião pode ser esmagada. A dignidade não pode. As outras mulheres a observavam, algumas com admiração, algumas com medo. Havia sussurros nas senzalas. Ela não é daqui, não da Bahia, não do Rio, não deste mundo. Alguns diziam que Deus a havia feito errado. Outros diziam que Deus a havia feito como um aviso. Havia uma velha chamada Dionísia, desdentada e quase cega, que havia sido trazida da Costa do Ouro quando criança. As pessoas diziam que ela se lembrava de coisas que mais ninguém vivo conseguia recordar. Ritos mais velhos que a Bíblia, deuses mais velhos que a fazenda. Ela raramente falava, mas quando Sara passava, ela murmurava uma palavra baixinho. O duro. Em sua língua significava aquela que resiste até o muro se partir. Então veio o ponto de virada. Começou como as revoluções sempre começam, com algo pequeno. Ferreira havia começado a alugar a presença de Sara para fazendeiros vizinhos, que desejavam impressionar convidados. Pagavam para vê-la levantar carroças, para sentir o peso perturbador de sua mão, fechando-se ao redor das deles como uma abraçadeira de pedra viva. Numa noite, um fazendeiro chamado Henrique Braga chegou com sua esposa e 2 filhas. Uma família distinta, educada e civilizada na superfície. Ferreira chamou Sara à frente. As filhas de Henrique riram e Ferreira, como um mestre de circo, bateu as mãos e disse: "Mostre a elas suas mãos, menina." Sara ergueu os braços em silêncio. Henrique deu um passo à frente, curiosidade nervosa nos olhos. Ele colocou sua palma contra a dela. A mão dela engoliu a dele completamente. A sala ficou em silêncio. Por uma fração de segundo, apenas uma respiração. O sorriso de Henrique vacilou. Algo brilhou em seu rosto. Um reconhecimento primitivo, não de uma escravizada, não de uma mulher, mas de algo que poderia acabar com ele em um único movimento. Suas pupilas se dilataram. Sua respiração engasgou. Pela primeira vez em sua vida privilegiada, seu corpo entendeu a palavra presa. E naquele momento, Ferreira também viu. Um lampejo de medo, pequeno mas real. O medo é um contágio, e uma vez que se espalha para o Senhor, a casa não é mais estável. Mais tarde naquela noite, Ferreira passeava em seu escritório. Sua aguardente ficou intocada. Pela primeira vez desde que comprara Sara, ele sentiu algo que desprezava. Incerteza. A própria fundação de sua autoridade, a crença não dita de que era intocável, havia vacilado. E se um vacilo poderia acontecer, mais poderiam se seguir.
Então ele tomou uma decisão. Se Sara não quebraria, ele a usaria de forma diferente, não apenas para trabalho, não apenas para espetáculo, para legado. Ele começou a falar com os convidados em tons abafados sobre reprodução, sobre o que a prole de uma mulher de tal estatura poderia se tornar. Estoque mais forte, preços mais altos, uma nova linhagem de mão de obra aprimorada. Para os homens brancos na sala, soava como progresso. Para os escravizados ouvindo pelas paredes, soava como profecia torcida em horror. Então, no início de 1839, Sara sentiu vida se movendo dentro dela. Uma criança não pedida, não escolhida, mas presente mesmo assim. Se uma gravidez normal em uma fazenda era uma maldição, esta era uma contagem regressiva. Porque com aquele batimento cardíaco dentro dela, uma nova verdade se instalou sobre a fazenda Pedra Negra como névoa noturna. Ferreira não está apenas tentando possuí-la, ele está tentando replicá-la. E isso, mais do que correntes, mais do que chicotes, mais do que humilhação, foi o que fez Sara finalmente olhar para a casa grande com assassinato nos olhos. A gravidez, o presságio e o mangue que prendeu a respiração. Há momentos em que um lugar começa a parecer que está esperando, não trabalhando, não vivendo, esperando. Os manguezais conhecem bem esse sentimento. Eles não têm pressa, aguardam, registram, e naquele ano, a fazenda Pedra Negra parou de ser um local de trabalho e começou a parecer uma garganta se preparando para engolir algo inteiro. Na primavera de 1839, Sara carregava a criança, e a fazenda Pedra Negra mudou de maneiras sutis demais para os olhos brancos perceberem, mas toda a alma escravizada sentiu em seus ossos. A fazenda tinha um ritmo antes, ordens, trabalho, sono, punição. Agora algo novo pulsava por baixo. Um pulso, as mulheres entenderam primeiro. Viram a maneira como as mãos de Sara demoravam sobre seu estômago ao anoitecer. Dedos abertos como se ela estivesse protegendo, não nutrindo. Não havia suavidade em seu olhar. A gravidez não a tornou gentil, a tornou perigosa. Ferreira, enquanto isso, calculava. Em sua mente, esta não era uma criança, era um investimento. Ele tinha cadernos repletos de cifras, estimativas, projeções de vendas futuras. Vangloriava-se sobre a aguardente de criar uma linhagem de gigantes criados para o trabalho. Seus convidados riam entretidos, perturbados, fascinados, mas nenhum deles acreditava que a criança dentro de Sara seria algo além de propriedade. Marcos não riu. Marcos, o carpinteiro, o quieto que via tudo, observava Sara de perto. Havia perdido sua esposa e filha para o tráfico anos atrás. Seus nomes vendidos de um livro razão como tinta apagada com um pano úmido. Quando viu Sara sentada sozinha à noite, sua espinha ereta apesar do cansaço, algo velho e enterrado nele se deslocou. Uma noite ele se aproximou de sua senzala. A porta estava aberta, apenas uma lasca de luz de fogo visível. Ela estava sentada lá dentro, olhos fixos à frente, imóvel. Ela não parecia grávida, parecia armada. Ele ficou na soleira e disse, eles virão buscá-lo. Ela não piscou. Eu sei. Você vai fugir? Ele perguntou. Devagar ela virou a cabeça. Seus olhos encontraram os dele. E por um momento, Marcos se sentiu como um menino novamente, pequeno na sombra de algo que não conseguia nomear. Não, ela disse. Não vou fugir. Vou encerrar aqui. Ela não disse o que encerraria. Não precisava. Naquela noite o mangue acordou. A fazenda Pedra Negra era cercada por terras pantanosas de maré, onde a água se movia mais como respiração do que como corrente, inspirando e expirando com a lua. Os escravizados mais velhos afirmavam que o mangue havia tomado almas antes, engolindo feitores que se aventuravam longe demais bêbados ou arrogantes. A água não gosta de certos homens, Dionísia murmurava, e naquele ano, a água permaneceu incomumente imóvel, como se até o mangue estivesse esperando por um sinal. No final de janeiro de 1840, Jacó nasceu. A criança veio ao mundo não com um choro, mas com silêncio. Mesmo ao nascer, o menino não fez nenhum som. Apenas olhou com olhos escuros e alertas, como se já soubesse que este mundo não era feito para suavidade. Quando Ferreira soube que a criança ainda vivia pela manhã, ele sorriu como um homem que havia ganho uma aposta com Deus. Ordenou às parteiras que garantissem que ele crescesse forte, não por cuidado, mas por expectativa. Uma criança forte significava maior valor, maior espetáculo, mais poder. Os visitantes começaram a chegar com ainda mais curiosidade, não apenas para ver a mulher gigante, mas para ver o que ela havia produzido. Pairavam sobre o bebê como acadêmicos diante de um artefato estranho, comentando sobre seus ombros, seu tamanho, a forma de suas mãos. Um convidado se inclinou muito perto. O olhar de Sara se voltou para ele. Ele cambaleou para trás sem entender por quê. Mesmo na maternidade ela não se tornou argila mole. Permaneceu pedra.
mas a pedra não dobra. Ela racha ou esmaga. Com o passar das semanas, o silêncio de Sarah ficou mais pesado. Seu corpo curou, mas seus olhos se aguçaram, como se cada passo, cada olhar em direção à casa grande fosse uma medição. E talvez fosse exatamente isso, um cálculo de distância, peso, tempo. Marcos sabia sem perguntar, sem falar sobre isso. Sabia que ela havia começado a planejar. Não perguntou como, não perguntou quando. Apenas certificou-se de que as ferramentas no galpão do carpinteiro permanecessem afiadas. As dobradiças das portas permanecessem frouxas. O caminho para a biblioteca nunca fosse trancado. Porque toda revolução tem arquitetos, mesmo quando a revolta pertence a um único par de mãos. Em agosto de 1840, os canaviais cintilavam sob o peso do calor, denso o suficiente para parecer respirar através de tecido. As noites eram longas, sem estrelas, pesadas com o cheiro de água estagnada e algo mais. Antecipação. As crianças começaram a acordar de pesadelos que não conseguiam explicar. Os cães se recusavam a ir perto da biblioteca depois do anoitecer, e uma das serventes da casa, uma mulher chamada Rosa, afirmava ouvir batidas dentro das paredes à noite. Ferreira dispensava tudo isso. Os senhores sempre dispensam até a noite em que a casa para de responder a eles. E em uma noite assim, Sarah se levantou de sua cama não como se acordasse, mas como se algo dentro dela finalmente se erguesse. A noite antes do colapso, o ritual da imobilidade, o último silêncio e a casa que começou a tremer sem saber por quê. Algumas mortes não começam com gritos, começam com quietude. O tipo de quietude que faz os animais pararem de comer, que faz as velas piscarem sem vento, que faz até os homens mais confiantes sentirem de repente a consciência de seu próprio batimento cardíaco. Em 12 de agosto de 1840, a fazenda Pedra Negra não pertencia mais aos vivos, pertencia à espera. Os canaviais carregavam uma estranha quietude até durante o dia, como se os sapos, as cobras, o próprio vento sentissem que algo havia entrado em sua fase final. Aqueles que trabalhavam nos campos sentiam. O chicote ainda estralava. A comida ainda era racionada. Os nomes ainda eram chamados no livro Razão, mas nada disso ressoava da mesma forma. Era como ouvir um sermão depois de já ter perdido a fé. Os rituais continuavam, mas seu poder havia ido embora. Sarah havia mudado, não no corpo, que havia curado com a lenta resistência de uma criatura esculpida em madeira de lei. Mas seus passos eram diferentes. Aqueles que a ouviam à noite diziam que ela não caminhava mais. Ela se movia como uma maré, lenta, silenciosa, irresistível. Seu filho Jacó dormia em um berço feito de caixas de cana reaproveitadas. Quando ele respirava, seu peito subia e descia como o fole de uma forja. Firme, quieto e inevitável, ele nunca chorava. As mulheres nas senzalas sussurravam que ele não tinha medo porque havia nascido na sombra da desobediência. Dionísia disse outra coisa. Aquela criança não entrou neste mundo. Foi entregue nele como uma mensagem. Marcos os observava. As mãos do carpinteiro, calejadas por ferramentas destinadas a construir e reparar, agora eram reaproveitadas em segredo. Toda noite ele percorria a fazenda como um fantasma de linho, certificando-se de que certas portas nunca fechassem com ferrolho, certas ferramentas estivessem posicionadas ao alcance, certas dobradiças permanecessem frouxas o suficiente para girar sem som. Nenhuma palavra era trocada entre ele e Sarah, mas a compreensão se movia entre eles como fumaça. Isso não era rebelião, era alinhamento. Enquanto isso, Augusto Ferreira não sentia nada, e esse era seu destino. Não sentir. Ele continuava a percorrer sua fazenda como um homem recitando escrituras, nas quais não acreditava mais, mas ainda esperava que outros obedecessem. Falava de margens de lucro e safras, de expandir o alcance da fazenda Pedra Negra, de programas de reprodução para melhorar o estoque. Para um observador externo, ele parecia no controle, mas a casa havia começado a rejeitá-lo. Portas que antes fechavam com precisão agora batiam abertas. Cães latiam para cantos onde ninguém estava. Velas piscavam ao seu lado, mesmo em quartos vedados. Pequenos sinais, pequenas fraturas. Um crânio sempre racha antes de ceder. Em 13 de agosto, uma tempestade varreu o mangue como um pulmão negro do céu desabando. O trovão chacoalhou as venezianas. Os feitores praguejavam, lutando para proteger os galpões externos. Os escravizados se amontoavam nas senzalas, não rezando por libertação, mas contando suas respirações porque sentiam. O ar engrossou com algo além do clima, como se o mundo inspirasse e se recusasse a expirar. Naquela noite, Sarah ficou acordada, não embalando seu filho, não descansando, sentada, ereta, imóvel. Marcos se aproximou de sua porta apenas uma vez. Não entrou. Eles vão estar lá dentro em breve, ele disse baixinho. Ela não o olhou. Eu sei, ela respondeu. Ele hesitou,
olhos relanceando em direção à casa grande. Ferreira sempre se retira para a biblioteca nas noites de tempestade. A aguardente, o trabalho no livro Razão. Suas mãos descansavam nos joelhos. Eu sei, ela disse novamente. Marcos engoliu em seco. Sua garganta estava apertada. Não de medo, de reconhecimento. Ele havia visto homens se prepararem para a morte antes, mas nunca assim. Não calmo, não frenético, vazio com propósito. Você vai levar a criança? Ele perguntou. Sara finalmente se virou para ele. Seus olhos, sempre firmes, agora pareciam pedra polida sob a luz da lua. Não, ela disse, ele não verá, mas sentirá em seu sangue. Marcos assentiu uma vez. Não havia mais nada a dizer. Lá fora, o mangue pressionava as bordas da fazenda como uma fera esperando para entrar. O ar tinha sabor metálico, como se o relâmpago tivesse se alojado nos pulmões de cada ser que respirava. O feitor Cardoso passeava na varanda, perturbado por razões que não conseguia articular. Ele continuava limpando as palmas das mãos em seu casaco, olhando para as senzalas com uma carranca que não entendia. Dentro da casa grande, Augusto Ferreira sentava na biblioteca com uma garrafa de vinho do Porto e um livro Razão aberto sobre a mesa. Mergulhou sua pena e começou a escrever. Registro de propriedade, unidade de trabalho feminina. Sara, status recuperado do parto. Criança masculino, valor potencial. Ele pausou. A vela ao seu lado piscou. Não pelo vento, não por corrente de ar, por presença. Ferreira franziu a testa e olhou para a porta irritado. Ele ainda não a via, mas algo ancestral em sua espinha via. E naquele momento toda criatura na fazenda Pedra Negra, pássaro, cão, homem e fantasma sentiu. A noite havia escolhido sua hora, a biblioteca, a rachadura no ritual e o momento em que um homem percebe que a posse era uma ilusão. Há muitas maneiras de morrer. Alguns homens desaparecem na guerra, alguns definham na doença, mas a pior morte, a que se agarra a uma linhagem como uma maldição, é quando um homem é morto por algo que possuía, e isso o olha nos olhos enquanto o faz. 14 de agosto de 1840. O município seria mais tarde marcado como um escândalo, uma tragédia, um crime, mas aqueles que estavam lá sabiam melhor. Foi uma execução. Augusto Ferreira estava sentado atrás de sua escrivaninha de jacarandá, a tinta secando na página onde havia acabado de escrever as palavras. Valor projetado se reproduzida, excepcional. A palavra reproduzida ainda reluzia sob o piscar da luz das velas, cintilando como algo vivo. Lá fora, o trovão rastejava pelos campos. Por dentro, o ar apertou como pulmões recusando mais uma respiração. Ele o ouviu antes de haver, não passos, peso. As tábuas do assoalho gemeram em um ritmo lento e deliberado, como se algo maciço estivesse sendo baixado sobre elas. Não com pressa, com cerimônia. Ferreira olhou para cima. A porta ainda estava fechada, mas seu corpo reagiu antes que sua mente o fizesse. Sua garganta secou. Seu batimento cardíaco disparou. Algo primitivo dentro dele sussurrou. Reze. A vela se dobrou em direção à porta, não para longe, em direção, como se fosse atraída por uma força mais magnética do que a chama deveria entender. Então a trava se moveu, silenciosa, precisa. A porta se abriu sem ranger. Marcos havia cuidado disso semanas atrás. Ela entrou. Não em tempestade, não em raiva, entrando como um veredito. Sara, pés descalços escorregadios com água do mangue, vestido ainda úmido dos campos, seu rosto ilegível. Há momentos na história onde duas realidades colidem em uma sala. Ferreira viu uma escravizada. Sua mente sussurrou, minha propriedade. Seus ossos sussurraram outra coisa. Não sua, nunca sua. Menina, ele disse, mas sua voz quebrou no meio. Ele ajustou o tom, forçando a autoridade de volta à garganta. Você vai se virar e voltar para as senzalas agora. Ela não se moveu. Lá fora, o trovão rolou novamente, mais lento desta vez, como aplausos. Ferreira se levantou, raiva subindo para mascarar outra coisa. Medo. Você se esqueceu de si mesma. Ele latiu. Eu possuo. Sua presença cortou sua frase como uma lâmina. Ela não falou. Ela deu um passo à frente. Ferreira alcançou a pistola que mantinha na gaveta, mas não conseguiu abri-la, porque alcançar a arma era admitir perigo. E homens como Augusto não admitiam perigo das coisas que acreditavam possuir. Saia, ele sussurrou, embora não houvesse nada imperativo nisso agora. Ela se aproximou da mesa. A madeira entre eles, aquele polido símbolo de poder, de repente pareceu tão frágil quanto casca molhada. Ferreira recuou, uma mão apoiada na estante atrás dele, dedos tremendo. Ele abriu a boca para chamar por Cardoso, mas o nome ficou preso como se não lhe pertencesse mais. Sara estava do outro lado da mesa. A luz da vela capturou seus olhos.
E naquela luz, eles não pareciam humanos, não selvagens, não gentis, vazios como uma porta sem maçaneta. As costas de Ferreira bateram na estante. E naquele momento, o exato momento em que um homem percebe que não pode comprar sua saída das consequências, Augusto Ferreira finalmente a viu, não como propriedade, como julgamento. Ela não se apressou. Lenta, deliberada, terrível. Ela ergueu a mão e colocou sua palma contra a borda da mesa. Jacarandá importado pesado. Ela empurrou. A mesa deslizou, não raspou. Deslizou como se o peso dela não significasse nada. Ferreira ofegou. Para! Eu posso te dar. Não há nada que você possa dar, ela disse. A primeira palavra que lhe havia dirigido em meses. Seus lábios tremeram. Ele tentou novamente, delirante. Pense na criança, eu sou. O relâmpago faiscou e por uma fração de segundo sua sombra na parede pareceu enorme, inumana, ancestral. Não uma mulher, não uma escravizada, uma resposta. Ela deu a volta na mesa. Ferreira tropeçou, seus calcanhares escorregaram no tapete. Ele caiu para trás e sua mão fechou ao redor de sua cabeça. Não um soco, não um golpe. Ela pressionou. Pressão lenta, firme, implacável. Ferreira gritou. Não de dor, não no começo. De descrença. O momento em que um homem percebe que seu crânio não é armadura, apenas casca, o esmagamento, o som que partiu a casa e o nascimento de uma lenda que se recusou a permanecer enterrada. Os livros de história dizem que Augusto Ferreira morreu instantaneamente. Mas isso é uma mentira contada para o conforto dos vivos. A verdade é que ele morreu lentamente, um batimento cardíaco de cada vez, como se o próprio tempo quisesse testemunhar cada segundo de seu desfazimento. Sua mão, aquela mão que exibiram, mediram, zombaram, temeram, agora cobria toda a sua cabeça. Ele arranhou seu pulso, unhas raspando a carne, deixando lágrimas vermelhas em sua pele. Ela não tremedeu. Ferreira gritou novamente, um som alto e lamentável que não pertencia a um senhor. Naquele grito, cada ilusão de posse evaporou. Para! Ele engasgou, voz rachando. Ela aplicou pressão. O crânio humano é forte, mas não foi feito para suportar força concentrada. As têmporas finas, os ossos faciais frágeis, a crista occipital mais fraca quando agarrada por cima. Ela sabia não através do estudo, não através da lei, através da memória do sangue, através de algo mais velho que a ciência, mais velho que o império, o instinto de uma criatura que provou cada forma de humilhação e escolheu o silêncio até o exato momento em que o silêncio era uma arma. Crack. Não foi alto. Foi úmido. Um som como um galho se partindo sob casca encharcada de chuva. Os olhos de Ferreira se arregalaram em choque. O sangue começou a brotar ao longo de sua linha do cabelo. Suas pernas chutaram. Ele tentou falar, mas as palavras falharam. Sua boca abriu e fechou. Um peixe ofegando em terra seca. Ainda assim ela pressionou. Seu aperto apertou. Dedos cavando além da pele, além do músculo, nas cristas do próprio osso. Outro craque, desta vez mais profundo, como pedra se partindo. Ele gorgolhou. Isso não era raiva, era precisão. As unhas de Ferreira rasgaram seu braço, descascando a pele. Ela não reagiu. Era como se a dor não se registrasse mais. Ou talvez, comparado ao que havia suportado, isso não fosse nada. Mais um surto de pressão. Estilhaço. Pedaços de osso se deslocaram sob sua palma. A placa do crânio dobrou para dentro como cerâmica úmida. O corpo de Ferreira se convulsionou uma vez, depois ficou quieto. Mas Sara não parou. Ela empurrou até o crânio ceder completamente, até o pó de osso se misturar com sangue sob seus dedos, até suas mãos afundarem como pressionando argila úmida. Há relatos preservados apenas em sussurros de que fragmentos do crânio de Ferreira voaram pela sala, se cravando na escrivaninha de Jacarandá atrás dele. Um arco vermelho espalhou-se pelo livro Razão, onde sua última palavra, reproduzida, permanecia meio seca. Havia terminado. Sara o soltou. Seu corpo desabou de lado, cabeça afundada, rosto irreconhecível, como se o próprio mundo se recusasse a registrar seus traços mais. Por um momento, houve silêncio, não paz, reconhecimento. A casa o sentiu. As paredes, as mesmas paredes que assistiram cada livro Razão assinado, cada punição ordenada, pareciam expirar. Espinhos de livros na estante rangeram. A chama da vela se ergueu como se expirasse. No pátio, os cães uivaram de repente, violentamente, sem motivo. Nas senzalas, Jacó se mexeu em seu berço, mas em vez de chorar, simplesmente abriu os olhos e olhou em direção à casa grande. Dionísia acordou de repente. Ela se sentou ereta no escuro e disse: "Está feito." Ninguém havia falado com ela. Ela havia ouvido em seu sangue. Marcos, parado na beira dos canaviais, parou de se mover. Ele não olhou para a casa. Curvou a cabeça como se reconhecesse um ritual completo. Sara estava sobre o corpo arruinado de Ferreira como um monumento esculpido de tristeza e fúria. Ela olhou para ele, não em triunfo, em reconhecimento. Pronto.
Ela sussurrou não para ele, para as paredes, para a terra, para cada ancestral que havia assistido através de seus olhos. Ela se virou e saiu. Não correu, caminhou. Seus pés deixaram impressões sangrentas nas tábuas polidas do assoalho, cada uma perfeitamente espaçada, cada uma firme. Uma saída medida, não de uma criminosa fugindo, mas de uma sentença entregue. Lá fora o ar se partiu com trovão distante, embora o céu não tivesse mais tempestade agora. Os cães a viram passar e não latiriam. Os feitores, adormecidos ou bêbados, não se mexeram. O mangue, negro e silencioso, se abriu como uma boca, e Sara entrou nele. Ela não olhou para trás, e a partir daquele momento, ela não era mais uma mulher fugindo de um crime. Era um mito, rastreando a si mesmo de volta para o escuro. A descoberta, o pânico e o nascimento de uma lenda que ninguém ousou registrar em tinta. A autoridade morre em voz alta. O poder morre em silêncio. E na manhã seguinte ao crânio de Augusto Ferreira ter cedido como argila úmida, a fazenda Pedra Negra acordou para um silêncio tão espesso que parecia julgamento. O amanhecer quebrou lentamente. Uma luz cinza e lenta rastejou pelos canaviais, transformando os bebedouros em espelhos de céu pálido. Os trabalhadores começaram a se mexer, tossindo, se espreguiçando, preparando-se para o trabalho do dia, com a obediência embotada batida neles por anos de repetição. Mas algo era diferente. Não havia sino, nenhum feitor latiu ordens, nenhum passo da varanda. A casa grande, geralmente rangendo com movimento matinal, ficou imóvel, não adormecida, não descansando, ouvindo. A princípio, ninguém se moveu. Até os pássaros ficaram quietos, empoleirados nos postes com as cabeças inclinadas, esperando. Então Rosa, a servente da casa, entrou hesitante na varanda, agarrando seu chale ao redor dela. Ela chamou por Ferreira. Senhor, voz tremendo não de tristeza, mas do silêncio antinatural que engolia suas palavras como se o próprio ar se recusasse a carregá-las. Sem resposta, ela tentou novamente. Ainda nada. Devagar ela se aproximou da porta da biblioteca. Estava ligeiramente entreaberta, uma fresta suficiente para mostrar a vela piscando, que morreu em algum momento durante a noite. Por dentro, o cheiro acertou primeiro. Metal, carvalho úmido, algo cru. Rosa empurrou a porta. Ela se abriu sem som, e ela ouviu. O corpo de Ferreira estava tombado contra a mesa, cabeça torcida, rosto sumido, não danificado, apagado. Onde deveria haver um crânio, havia colapso. Um afundamento para dentro, ossos encovados como massa amassada por um punho. O sangue havia se espalhado em um arco perfeito pelo livro razão e pela parede, secando em padrões ramificados como veias desenhadas sobre madeira. Um pedaço de osso, ainda carregando uma mecha de seu cabelo, havia se cravado na mesa atrás dele, sobressaindo como um espinho pálido. Rosa gritou. Aquele grito rasgou a fazenda Pedra Negra como um sinal disparado para o céu. Os cães uivaram. Os feitores saltaram acordados. Os trabalhadores nos campos ergueram as cabeças, ferramentas pausando no ar. O sino nunca foi tocado. Em vez disso, Cardoso, pálido e suando, avançou para a biblioteca. Mas quando viu o corpo, parou na porta e não entrou. Seus olhos, geralmente frios e calculistas, arregalaram como uma criança vendo a morte pela primeira vez. Nenhum homem fez isso, ele sussurrou, não para ninguém presente, mas para si mesmo, como se sua mente precisasse das palavras para entender o que via. Atrás dele, 2 guardas da fazenda fizeram o sinal da cruz. Outro murmurou. Foi ela. O muro. Ninguém riu. Em 1 hora, a notícia chegou às fazendas vizinhas. Cavaleiros galoparam pelas estradas do mangue, pânico rastejando em sua poeira. Ferreira, brutal, temido, conectado à elite mercantil de Salvador, estava morto. Morto não por arma, não por lâmina, mas por mãos nuas. O método importava. Não era assassinato. Era desobediência feita física. Ao meio-dia, um médico de Salvador, Dr. Evaristo Nogueira, chegou com 2 xerifes. Eles entraram na biblioteca com panos sobre os rostos para abafar o cheiro. Nogueira examinou o corpo em silêncio, seus dedos enluvados traçando as bordas estilhaçadas do crânio de Ferreira. Ele recuou lentamente. O xerife perguntou, um homem poderia fazer isso? Nogueira removeu suas luvas. Seu rosto estava cinza. Não um homem, ele disse baixinho. A força necessitaria. Ele parou, olhando para as impressões das mãos, ainda fracamente visíveis no crânio arruinado, como um selo pressionado em cera. Outra coisa. Os jornais mais tarde chamariam de incidente de escrava, um ato violento de loucura. Omitiriam a condição do corpo, omitiriam a impressão da mão, omitiriam o osso alojado a 2 metros do ponto de impacto.
Nunca imprimiriam seu nome, mas as pessoas do mangue o pronunciavam no escuro. Sara, o muro, a filha de Golias. À tarde, grupos de busca se formaram. Lanternas piscavam na beira do mangue, enquanto homens brancos de casacos e botas vadiavam nos juncos com rifles e cães. Os cães se recusaram. Cães treinados, bestas que haviam despedaçado homens, choramingaram e recuaram da linha d'água. Eles farejavam, rosnavam baixo, e então giravam em círculos, caudas encolhidas, gemendo como se algo colossal estivesse logo além dos juncos onde a luz da lanterna não chegava. Um tratador chicoteou seu cão para frente tentando forçá-lo. Ele deitou e não se levantou. Cardoso Vermelho cuspiu na lama e disse: "O mangue a tomou." Dionísia, sentada na porta da senzala, falou alto o suficiente para os outros ouvirem. Não, ela entrou. O mangue simplesmente soube guardá-la. Naquela noite ninguém dormiu. A casa grande estava iluminada inteiramente por luz de vela, janelas brilhando como olhos no escuro. Sem risadas, sem aguardente, sem música, apenas homens murmurando sobre enviar palavra para Salvador, sobre punição, sobre dar um exemplo. Os escravizados não choraram. Sentaram-se fora de suas senzalas, observando a casa com olhos silenciosos e firmes. Eles não haviam se levantado em revolta. Simplesmente haviam parado de se curvar. E a partir daquele momento, a própria história se dividiu em dois. Em uma versão, Sara fugiu. Na versão verdadeira, ela nunca estava fugindo. Ela estava retornando. O encobrimento, as mentiras dos jornais e a quieta infecção do medo na classe dos fazendeiros. Os impérios não colapsam quando os oprimidos se levantam. Eles colapsam quando os opressores perdem a crença em sua própria invencibilidade. E nas terras de mangue da Bahia, a crença começou a apodrecer. Dentro de 48 horas da morte de Augusto Ferreira, funcionários de Salvador chegaram em carruagens negras, seus casacos pesados de autoridade, suas expressões esculpidas em pedra, mas seus olhos inquietos. Esperavam um tiro, uma forca, uma narrativa que entendessem. Não estavam preparados para um crânio esmagado, sem bala, sem lâmina, sem arma além das mãos. Dentro da biblioteca, o chão ainda pegajoso de sangue, o Dr. Evaristo Nogueira deu seu relatório oficial. Colapso craniano por força compressiva, evidência de impressões de dedos, trauma extremo. O xerife olhou para o relatório confuso. Quantos homens? Ele começou. Nogueira não o olhou. Simplesmente disse: se isso foi feito por homem de qualquer forma. Essa linha, se isso foi feito por homem de qualquer forma, nunca chegou ao registro oficial. Foi removida, apagada, higienizada. O Correio da Bahia publicou uma coluna em vez disso. Fazendeiro proeminente encontrado morto em aparente acidente. Investigação em andamento. Eles imprimiram a palavra acidente como um escudo. A elite precisava que fosse loucura, infortúnio, qualquer coisa exceto revolta, porque revolta significava rachadura na fundação, e rachaduras se espalham. Nos bastidores, porém, a verdade viajou mais rápido que a tinta. Em salões e salas de fumo, homens sussurravam sobre uma mulher escravizada gigante que esmagou a cabeça de Ferreira como um melão. Eles abaixavam a voz ao dizer isso, não por respeito, mas por medo. Não era o assassinato que os assombrava, era o método. Uma quebra limpa, sem frenesi, sem caos, significava intenção. Significava julgamento. Um fazendeiro, Geraldo Paes, que havia tentado alugar Sara para a exposição, levantou-se em uma reunião privada e disse: "Vocês entendem o que isso significa? Elas podem nos matar sem ferramentas." Ninguém riu. Enquanto isso, na fazenda Pedra Negra, a busca continuou. Apenas à luz do dia. Caçadas noturnas foram ordenadas, mas nunca realizadas. O mangue à noite não era tocado. Mesmo os feitores mais arrogantes sentiam que o pântano havia se tornado outra coisa, um limiar. Os cães ainda se recusavam a entrar. Quando forçados, um cão mordeu a mão de seu tratador de lado a lado. Depois saiu correndo para o mato e desapareceu. Uma carta, confiscada mais tarde pelas autoridades de Salvador, foi encontrada escrita por Cardoso, o feitor. Ele a havia enviado para seu irmão. "Há algo na água à noite. Eu sinto me observando. Procuramos durante o dia, mas sei que ela não está se escondendo. Ela simplesmente está esperando. E te digo isso claramente. Se ela retornar, não me porei contra ela. Preferia enfrentar o próprio Deus." Essa carta foi queimada. Cardoso desapareceu semanas depois. Alguns dizem que fugiu. Outros dizem que o mangue o tomou também. A narrativa se dividiu em dois. Para os brancos de Salvador, a versão oficial foi publicada, circulada e aceita. Ferreira morto em ataque frenético de escrava fugida sofrendo de loucura. A assassina presumida morta no mangue. Caso encerrado. Mas para as comunidades escravizadas do Recôncavo, outra versão se espalhou. Uma lenda quieta passada não através de tinta, mas através de fogueiras noturnas e canções de ninar sussurradas. O muro caminhou para dentro do mangue. Ela não foi perseguida.
A água abriu passagem para ela, e em algum lugar nos juncos ela espera. Crianças nascidas anos depois ouviam a história e perguntavam, por que ela não correu para a liberdade? Os mais velhos respondiam, porque a liberdade era pequena demais. Ela queria um fim, não uma fuga. Nas fazendas algo mudou, uma recalibração sutil. Onde antes os feitores desfilavam pelos campos com crueldade desenfreada, agora havia hesitação. Ao ordenar uma surra, eles olhavam para o mangue. Ao erguer um chicote, seus pulsos se sentiam de repente fracos. Não era culpa, era consciência. A consciência de que a posse não era uma lei da natureza, era uma performance. E agora alguém havia quebrado o palco. Enquanto isso, na sociedade de Salvador, os fazendeiros realizavam reuniões à meia-noite, hospedando discussões privadas sobre contenção e novos castigos para desobediência. Uma proposta sugeria açaimes de ferro para escravizados com força em comum. Outra, mais extrema, recomendava a quebra das mãos de qualquer pessoa escravizada suspeita de desobediência. Todas estavam enraizadas no mesmo medo, e se ela não fosse a única, porque se uma mulher pudesse pressionar sua mão através do crânio de um homem e caminhar calmamente para a noite, o que isso dizia sobre o restante deles? Não que fossem impotentes, mas que estavam esperando. E nada aterroriza os tiranos mais do que a realização de que seus súditos não são obedientes, apenas pacientes. O mangue se torna memória, a lenda se torna lei, e as crianças aprendem o nome que dizem apenas à noite. Nenhuma igreja a registrou, nenhum tribunal a nomeou, mas no escuro, onde a verdade pode falar sem medo de consequências, seu nome se tornou um limite na mente humana, uma linha entre obediência e despertar. Muito depois do sangue secar no assoalho da biblioteca, a fazenda Pedra Negra mudou. Não com rebelião, não com fogo, com postura. Antes, os escravizados caminhavam com ombros curvados, olhos baixos, respiração rasa, treinados na submissão por 1000 pequenas humilhações. Agora se moviam diferente, não com desobediência aberta. Isso seria barulhoso demais para a sobrevivência. Moviam-se com alinhamento, um endireitamento quieto da espinha. Os feitores brancos sentiam, mas não conseguiam nomear. Gritavam mais, batiam mais forte, mas a energia havia mudado. Era como chicotear sombras. Você pode bater num corpo, não pode golpear uma crença. Nas senzalas, novas palavras substituíam velhas orações. Crianças, quando eram velhas o suficiente para falar, eram ensinadas uma frase antes de quase qualquer outra coisa. Não, sim, senhor. Não, por favor, patrão. Eram ensinadas, fique como o muro. Não significava rebelião. Significava lembrar. Fique como o muro quando o chicote é erguido. Fique como o muro quando seu nome é chamado como gado. Fique como o muro quando te dizem que você é menos. E as crianças perguntavam, ela voltou? Os mais velhos respondiam, não, porque ela nunca foi embora. O mangue segura seus pés, mas carregamos sua espinha. As terras do mangue se transformaram. Os homens brancos evitavam o pântano agora. Não por superstição, mas por medo sem linguagem. Eles o chamavam de terra ruim ou alagado, mas os escravizados tinham um nome diferente para ele. O lugar onde ela esteve. Ninguém mais era chicoteado perto de sua borda. Mesmo o substituto de Cardoso, um homem cruel chamado Avelino, se recusava a arrastar qualquer pessoa para aquela água. A última vez que tentou, chegou a 3 passos da beira do mangue antes de congelar no meio do passo e vomitar nos juncos. Ele nunca tentou novamente. Algo naquele lugar não apenas guardava a memória, a aplicava. A história se espalha além da fazenda Pedra Negra. Em um ano, trabalhadores de campo de 3 fazendas vizinhas começaram a invocar sua história para assustar os feitores. Quando ameaçados, alguns ficavam imóveis, olhos erguidos, não agressivos, apenas inamovíveis, e até os feitores mais cruéis hesitavam. A lenda viajava através de canções codificadas, cantadas nos campos em ritmos que pareciam cantos de trabalho, mas carregavam um significado mais profundo no verso das palavras. Uma dessas linhas, registrada décadas depois, traduzida aproximadamente para "Sua mão quebrou o Senhor e o mangue bebeu seu nome". Ninguém ensinou essas canções, simplesmente apareceram, passadas de boca em boca como brasa à palha. E com cada verso, o mangue crescia mais alto em suas mentes, não como um lugar, mas como um símbolo, a terra onde a posse terminou. Em Salvador, o medo se torna lei. A classe dos fazendeiros, abalada, embora nunca admitisse em voz alta, passou um novo decreto regional. Qualquer escravizado de força ou tamanho incomum deve ser monitorado e, se necessário, contido antes de sinais de rebelião. Eles não disseram seu nome, a descreveram em vez disso. Altura entre 1,60 m e 1,80 m, forte, silenciosa, não submissa. Esse era seu legado em tinta branca. Um guia para o medo. E ainda assim ninguém ousava falar sobre a maneira como Ferreira morreu na sociedade educada. O método exato permanecia um tópico proibido.
sussurrado apenas em quartos trancados com luz de fogo piscando baixo. Eles substituíram a verdade por uma frase. O incidente Ferreira. E mesmo essa frase deixava alguns homens pálidos. Mas entre os escravizados um evangelho diferente emergiu. Sara não era pranteada porque o luto é para os perdidos. Ela não está perdida. Dionísia rascava enrolada em um cobertor fino na porta da senzala. Ela está onde vamos. E quando as tempestades chegavam, o vento curvando os caules de cana abaixo e a chuva martelando as tábuas do telhado como batidas de tambor, as crianças pressionavam seus rostos nas frestas das janelas e juravam que podiam ver uma silhueta alta parada na beira do mangue, imóvel, observando como uma sentinela esculpida pela própria noite. Às vezes, em sonhos, os trabalhadores diziam que ela caminhava pelas senzalas, sem tocar ninguém, apenas colocando sua mão nas vigas do telhado como se estivesse verificando rachaduras, podridão, como se garantisse que a casa do sofrimento um dia colapsaria completamente, e quando acordavam, suas costas estavam eretas sem saber por quê, porque algumas histórias não ensinam, elas transformam. A lenda que sobreviveu à escravidão, de correntes à guerra há um código silencioso que sobreviveu a cada era. As correntes podem ser quebradas com metal, mas a memória das correntes, isso é diferente. Isso vive na postura, no silêncio, na maneira como um povo escolhe se manter de pé depois de ter sido ensinado a se ajoelhar. Os anos passaram, depois as décadas. O mundo ao redor da fazenda Pedra Negra mudou, mas dentro das mentes daqueles que lembravam de Sara, algo permanecia o mesmo. Um juramento quieto passado não em discursos ou sermões, mas na maneira como alguém se mantém quando chamado a se curvar. A fazenda Pedra Negra mudou de donos 2 vezes. O espólio de Ferreira se dissolveu em escândalo. O novo senhor, um homem chamado Rodrigues, nunca entrou na biblioteca. Mandou tapá-la com tábuas coberta com pranches. Os trabalhadores a chamavam de o quarto que sabe. Um pastor itinerante visitou a fazenda, falando de obediência, humildade, a ordem sagrada da vida. Quando pediu aos trabalhadores que se ajoelhassem para a oração comunal, nenhum deles o fez. Permaneceram de pé, cabeças curvadas, mas corpos não dobrados. O pastor partiu cedo, pálido e abalado, murmurando: "Eles rezam de pé como soldados." Um feitor de Sergipe chegou cheio de arrogância, gabando-se de que endireitaria as espinhas dos escravizados da fazenda Pedra Negra. Durou 6 semanas. Uma noite caminhou bêbado em direção ao mangue para se aliviar. Não voltou. Na manhã seguinte encontraram seu chapéu na linha d'água. Os cães não se aproximariam. Dionísia, velha, agora quase cega, tocou a lama onde ele desapareceu e disse: "A água se lembra dela." Então veio a guerra. 1888. A abolição rasgou o Brasil como uma ferida. As fazendas arderam. Os nomes foram apagados. A velha ordem começou a desmoronar. Quando as notícias chegaram à fazenda Pedra Negra, algo surpreendeu os observadores. Os escravizados não estavam agachados, não tremendo. Estavam esperando eretos, silenciosos. Um observador registrou em seu diário de campo: "Essas pessoas estavam como pedra quando chegamos." Esperava alegria, choro, algum ímpeto de emoção. Em vez disso, olharam para nós como se já soubessem que este dia chegaria e estivessem apenas reconhecendo que estávamos atrasados. Quando lhes ofereceram lugares nas carroças de transporte, muitos se recusaram a sentar. Caminharam em vez disso, cabeças erguidas, passos medidos. Um observador perguntou a uma mulher: "Por que você não descansa?" Ela respondeu: "O muro não descansou." Ele não entendeu, mas anotou. Essa linha ainda está em um arquivo no Rio de Janeiro. Uma única frase que nenhum historiador jamais conseguiu contextualizar. A liberdade chegou, mas também algo mais. As correntes foram derrubadas pela lei, mas as leis não quebram estruturas. O país entrou em novos tempos, novos nomes para o velho controle, nova tinta, mesma intenção. Mas a postura permaneceu, nas fileiras traseiras da igreja, nos moinhos de café, nas estações de trem com placas de separação racial pregadas na parede. Os descendentes da fazenda Pedra Negra carregavam algo que nenhuma legislação poderia apagar. A memória herdada de uma mulher que não se curvou tornou-se algo sutil, uma maneira de se manter quando insultado. Os delegados notaram. Os donos de lojas notaram. A maneira como alguns homens negros travavam seus pés no chão quando lhes falavam como crianças. Não gritando, não levantando punhos, apenas se tornando inamovíveis. Um delegado do interior foi registrado dizendo em 1910: "Odeio os quietos, os que não baixam os olhos. Ficam parados como se te desafiassem." Esse delegado não sabia, mas estava descrevendo o muro. A lenda se disfarçou como comportamento. Cada geração a transmitia, não como uma história, mas como instrução. Eles podem tomar a casa, podem tomar a terra, mas nunca os deixe tomar a maneira como você se mantém de pé.
Uma frase sussurrada às vezes era falada em funerais, em reuniões noturnas, antes de conversas perigosas. Fique como a fazenda Pedra Negra, ou mais simplesmente, fique como ela. Ao longo das décadas, os homens em Salvador começaram a notar algo perturbador. Eles não se encolhem mais como costumavam, e eles estavam certos. Nos tempos modernos, a fazenda Pedra Negra foi embora, reconquistada pelo mangue e pelo sal. A casa grande colapsou sob seu próprio telhado. A biblioteca apodreceu. O mangue engoliu as tábuas do assoalho. Apenas as pedras da fundação permanecem meio afundadas, com lábios de musgo silenciosas. Os moradores locais dizem que ainda é possível ver 5 impressões de pés sangrentos assadas na madeira velha sob a água. Um historiador da Universidade da Bahia tentou levantar a terra. Suas notas, nunca publicadas, liam: o mangue dá a sensação de prender a respiração. As árvores parecem se inclinar para dentro. Senti que estava sendo observado o tempo todo. Meu guia, um agricultor negro local, se recusou a ir além de um certo ponto. Ele simplesmente disse: é longe o suficiente. O muro caminha por lá. E ele não quis elaborar. Ele deixou o local antes do pôr do sol. Alguns fantasmas não assombram, eles guardam o eco que chega até você agora. Algumas lendas não são feitas para ser contadas. São para ser carregadas como uma espinha, como uma cicatriz, como uma recusa quieta que se transforma em legado. Hoje a Fazenda Pedra Negra não existe em nenhum mapa turístico. Não há placa, nenhum memorial, nenhum guia turístico explicando o que foi feito aqui. Construtores tentaram erguer mansões de luxo na terra nos anos 1990. O mangue engoliu as estacas da fundação. O cimento rachou. Topógrafos relataram que suas ferramentas paravam de funcionar. Um encarregado de obras escreveu em uma carta ao seu supervisor: os homens não voltam. Dizem que ouvem algo lá à noite. Algo caminhando no perímetro, pesado, lento, observando. O projeto foi abandonado. O mangue tomou tudo de volta. As listagens imobiliárias locais se referem a ele apenas como terra baixa e inutilizável. Mas entre as antigas famílias negras da região, ele ainda tem um nome. A terra dela, não fazenda, não terra de mangue. Possuída não por escritura ou documento, mas por consequência. E agora você, ouvindo isso de uma cadeira, um sofá, a cabine de um caminhão parado numa estrada de terra, um quarto solitário, você ouve esta história e talvez algo em você mude. Ou talvez não. Essa parte não depende de mim. Porque esta história não pede crença, pede reconhecimento. Nem todos vão sentir, mas alguns de vocês vão se sentar de forma diferente depois disso. Vão notar, mesmo sem entender porquê, que quando a vida tenta fazer você se curvar, sua espinha a lembra. E é assim que as lendas sobrevivem. Não em livros nos ossos o sussurro final. Algumas noites, pescadores ao longo do rio Paraguaçu dizem que veem uma forma se movendo ao longo da linha d'água quando a lua está baixa. Não exatamente uma mulher, não uma sombra, uma presença, alta, sem pressa, observando. Quando perguntados quem poderia ser, os mais velhos entre eles nunca dizem seu nome. Simplesmente tocam à beira de seu chapéu e murmuram: o muro está caminhando de novo. Deve significar que algo está prestes a se partir. E então eu te pergunto, não como um narrador, não como um contador de histórias, como alguém de pé com você neste momento, nesta respiração através do tempo. O que você faz quando alguém tenta te fazer se curvar? Você baixa a cabeça? Ou você se lembra do mangue, do crânio partido, da mulher que entrou no escuro não para escapar, mas para encerrar algo? É aqui que você escolhe. Se algo em você se agitou esta noite, mesmo que não consiga nomear, então fique de pé dentro deste momento. Sente-se ereto, erga a cabeça, sinta o que aqueles que vieram antes de você plantaram em seu sangue. Isso não é entretenimento mais, isso é herança.